to say something here. Agora, quero dizer uma coisa aqui. You might not believe this, Talvez você não creia nisto, but I looked it up to be sure. mas pesquisei para ter certeza. There's only one original color. Há só uma cor original, And that's white. que é a branca. How many knows that? Quantos sabem disso? There's only one original color. Há só uma cor original. Anything else is mixed. Qualquer outra é uma mistura. Christ is on a Cristo está sobre uma solid, white, unadulterated word palavra toda branca, inadulterada, from the beginning. Amen. desde o princípio. Amen. Amém. Amém. Every color would be white Toda cor seria branca if some chemistry hadn't broke into it. se não tivessem colocado alguma química. Amen. Glory! Amém. Glória! All right. Every church would be standing Toda a igreja se encontraria on the apostolic doctrine na doutrina apostólica of the Word of God, da palavra de Deus God confirming it. e Deus confirmando-a If He didn't have creeds se ele não tivesse credos or denominations mixed in. ou denominações misturados nela. There you are. Aí está. Oh, Brother Evans, I feel good right now. Oh, irmão Evans, sinto-me bem neste momento. Yes, sir. Yes, sir. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Only one original color. Só uma cor original, That's white. que é a branca. It never Ela nunca se misturou with denominations or com creeds. denominações ou credos. No, sir. Não, Senhor. And remember, E lembre-se, His saints seus santos are clothed in white robes, estão trajando vestes brancas, not mixed with denomination and creeds. não misturadas com denominação e credos. Now we find out Agora verificamos the denomination and creeds. os credos das denominações. Here's where you get your mixed color. Aqui está a origem da cor misturada. But this is the original color Mas esta é a cor original he's riding. que ele está cavalgando. The original color is on his people. A cor original está sobre o seu povo. And they've been dipped in blood E eles foram imersos em sangue that cleansed that garment. que limpou essa vestimenta Sent it right back down. e enviou isso direto lá para trás. Está vendo? Right. Isso mesmo. Those that mix Os que misturaram turn pale tornaram-se amarelos and go to e death. se vão à morte. It is a perversion É pervertedor, uma perversão to mix colors with white. misturar cores com o branco. You pervert the original color. Você perverte a cor original, Is that right? certo? If the original color, Se a cor original, only color is white, a única cor é a branca, and you mix something with it, e você mistura alguma coisa com ela, you pervert its real cause. você perverte sua verdadeira causa. Amen. Is that right? Amém? Está certo? And if he is the white horse, E quando, se ele é o cavalo branco, and he is the word, e ele é a palavra, then to mix anything with that, então misturar qualquer coisa com isso, any kind of a creed, qualquer tipo de credo, add one word to it, take acrescentar uma palavra a ela, one word away tirar uma palavra dela, from it, is to pervert the whole thing. é perverter a coisa inteira. Oh my God. Oh, que coisa. Keep me with the word, Lord. Mantém-me com a palavra, Senhor. Truth and error. Verdade e erro. Oh my. Oh, que coisa. No matter how good that is, Não importa quão bom seja, truth and error cannot mix. verdade e erro não se podem misturar. It cannot mix. Não se pode misturar. It's either the thus saith the Lord Ou é assim diz o Senhor, or it's wrong. ou é errado. No matter what Holy Father, Não importa qual Santo Padre tenha dito isso, Saint Boniface, São Bonifácio or the Archbishop of Canterbury, ou o arcebispo de Canterbury, I don't know não sei quem disse. who said it. If it's contrary to the word, Se for contrário à palavra, it's perversion. é perversão. It won't mix. Não se mistura. Say, well, this fellow done. Dizem, ora, este fez. I don't care what he done, Não me importa o que ele fez, how much holy he is, quão santo ele seja, or anything like that. ou qualquer coisa assim. This is the only direct truth that we have. Esta é a única verdade direta que temos.
No church, Nenhuma igreja, no creed has no truth nenhum credo tem verdade alguma if it's outside of this. se está fora disto. And show me one that's got it. E mostre-me uma que a tenha. That's all I want you to tell me. Somente quero que me diga. I'll turn a page in the Bible. Abrirei a Bíblia I'll show you something. e lhe mostrarei algo. Está vendo? Just call the one. Apenas mencione qual. You say Pentecostal. Você diz pentecostais. Oh, my. Oh, que coisa. That's called that thought from somebody. Acabei de captar esse pensamento de alguém aí. Foi por isso que eu disse isso. Better leave it alone right now. É melhor deixar quieto por agora, Because I seen that start to porque vi que mexeu sore spot, right? com um ponto sensível quanto a isso. I didn't want to hurt you. Eu não quis feri-los, But I just want you to know I know mas eu apenas queria que soubessem what you're thinking about. que sei a respeito do que estavam pensando. See? Estão vendo? Those that mix turn Os que misturaram, mudaram the anti to death. o anti para a morte. They turns the death color Eles mudam a cor da morte when you mix any kind of quando se mistura qualquer tipo anything with the de original. coisa com o original. It is like Christ said about É como Cristo disse a respeito the mustard seed. da semente de mostarda. Yet it's the smallest of all seeds, Contudo, é a menor de todas as sementes, but it won't mix with nothing. mas não se mistura com nada. Mustard won't A mix. mostarda não se mistura. It's genuine mustard. É mostarda genuína. So Deste modo, you just got that much of faith. se você tem esse tanto de fé, Just hold to it. agarre-se a ela. Boa noite, irmãos. Deus continue nos abençoando. Amém. Vamos orar todos juntos. Senhor, nos inclinamos na Tua presença gloriosa. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, por o Senhor conceder-nos a graça de nos reunir uma vez mais em torno da Tua gloriosa e bendita palavra. E ao abrir este culto, Senhor, nós viemos a Ti, agradecidos por mais um dia, agradecidos, Senhor, por mais esta oportunidade, que se verdadeiramente não tivesse sido o Senhor que trouxe cada um de nós aqui, não estaríamos, porque somos dependentes do Senhor em tudo em nossas vidas. Obrigado por mais esse dia, por o Senhor nos ter livrado de todos os males, pela força, pela condição de estarmos aqui uma vez mais. Nós te agradecemos, Senhor, e rendemos nossas vidas a Ti, ó Pai, uma vez mais. Rogamos a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, verdadeiramente a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, assim como é o Senhor, para que o nosso louvor possa subir à Tua presença, ó Pai, como cheiro suave. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos, ó Pai, que todo pensamento, o mau pensamento, as inquietações da mente, elas sejam dominadas, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, o nosso pensar, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, nosso viver neste momento, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, para que a nossa vinda a este lugar não seja em vão,
não seja como algum lugar que vamos costumeiramente, mas que a nossa vida, este lugar, Senhor, possa ser para sairmos melhores, que o Teu Espírito Santo possa tocar em cada um, Senhor, e nós sairmos, ó Pai, do superficial, da coisa natural e entrar de verdade, meu adentro, e sermos ajudados enquanto o tempo é oportuno, ó Pai, que nós possamos Te louvar de coração e alma, que nós possamos glorificar o Teu nome com a força que há no nosso peito, que é dada pelo Senhor, pois somente o Senhor é a força das nossas vidas, Senhor. Estende misericórdia a cada um, Senhor, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus vivo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos então cantar, irmãos. Irmão Antônio, faz favor de providenciar uma aguinha aqui para mim. Vamos começar cantando o hino de número 257. 257. Vamos lá, 257. último domingo de novo, mas vai ser depois da leitura.
vai combinar com o assunto, né? Vamos cantar agora, irmãos, o hino de número 331. 331. Graças a Deus. Agradecimento que veio do irmão Eduardo e da irmã Cassinha, pelas orações em favor do irmão Mateus, o moço deles, né? Amém. Foi tudo bem com a cirurgia, né, irmão? Graças a Deus. Que Deus receba a gratidão dos irmãos. Amém. Nós vamos ter as ofertas, então, logo após nós vamos cantar o próximo hino.
tá aposentando o dom, enterrando o talento, não pode. Sempre dá um tempinho para chegar e sair a unha. Amém. Vamos ver se no culto que vem se dá certo, né, irmão? Irmãos, por falar em culto que vem, eu estive meditando, eu achei assim que a gente teve uma atmosfera um pouco, ou vamos dizer assim, um tanto pesada no culto de eleição. Vocês se lembram, né? Então, eu tive meditando sobre o assunto e eu gostaria de comunicar aos irmãos que o nosso culto do final de semana que vem vai ser sábado à noite. Porque já seria bom se puxasse para amanhã, né, irmão Antônio? Mas ainda já vem com aquela preocupação que sai daqui encerrando o culto por volta das 10h30 da manhã e daí vai, não sei como é que faz, o horário que cada um acha mais apropriado para votar. Lá no nosso colégio eleitoral lá foi uma graça, irmãos. Por anos lá ainda é um lugar mais retirado, né? Por anos eu ia lá e conseguia votar com 15 minutos, às vezes que chegava lá 10 minutos. Mas o tempo foi passando e o ser humano costuma falar um para o outro o que faz, né? E aí um vai falando, eu fui lá no horário de meio-dia, foi bem rapidinho, fui lá 11 horas, porque o almoço do manezinho é 11h30, né? Então você chega lá no colégio eleitoral 11h30 da manhã, dependendo da localidade, é a hora do almoço dos mané. É 11 horas, 11h30, o manezinho gosta de almoçar, né? E as outras pessoas que não são mané, em torno de meio-dia, né, o almoço. Mas o que acontecia, irmãos? Nós ia lá e votava 15 minutinhos, 10, outra vez 20, dessa vez eu cheguei lá 11 horas, 11h30 da manhã, eu fui sair de lá, foi 1h da tarde. Todo mundo teve o mesmo pensamento. Agora nesse próximo domingo eu vou ter que arrumar uma nova estratégia. Eu acho que eu vou lá para ser o último, talvez, não sei como é que vai ser. Mas enfim, irmãos, eu acredito então que analisando a situação, será muito mais apropriado nós termos o nosso culto aqui no sábado à noite. Eu penso que vai ficar bom para todo mundo, porque aí no domingo, aqueles que gostam de votar cedo, que não adianta você vir para cá na escola dominical no domingo pensando na eleição, na preocupação. Então, é melhor nós fazermos o culto aqui e vocês sabem, essa eleição do domingo próximo vai ser diferente. De um jeito ou de outro vai haver baderna na rua. E nós vamos, nesse horário, no domingo que vem, vai estar em andamento a contabilidade dos votos. E aí, como é o final da eleição, de um jeito ou de outro vai ter baderna na rua. Foguete, buzinaço e aquela coisa toda, ou até confusão. Só Deus sabe o que nos espera aí nesse próximo domingo. Então, estamos torcendo para que haja festa, né? Aí então, irmãos, ficamos combinados assim, sábado que vem, no horário de domingo, a partir das 6 horas, abre a igreja para o prelúdio e 6h30 começa os louvores e assim sucessivamente, encerrando o mesmo horário que encerramos no domingo, que é em torno de 8 horas da noite. E a irmã Cassinha justificou a sua ausência e eu sinto a ausência de vários irmãos, mas dos demais não fui comunicado. Que Deus ajude a cada um, né? Os presentes e os ausentes. Eu tive a graça, irmãos, de cumprir com a minha obrigação, o meu dever, de visitar o irmão Jefté lá em Blumenau, no Hospital Santa Isabel. Na quinta-feira eu visitei ele lá, e apenas o que eu tenho a dizer é que nosso irmão necessita de nós continuarmos orando em favor deles. E
não faz-se necessário nós esmiuçar mais nada acerca disso. Deus está cuidando de tudo. O que eu trouxe de positivo de lá é a forma sobrenatural que o irmão Jefté está bem equilibrado, e ao sobrenatural dando esse equilíbrio a ele. Tem que ser Deus, porque o ser humano não possui essa qualidade, essa condição para uma hora tão adversa como essa que ele está a enfrentar. Mas ele, graças a Deus, estava bem equilibrado, está, eu creio, e voltei de lá confortado com isso, por ver o equilíbrio que Deus está dando a ele. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, somente crer, somente crer. Depois que orarmos, nós vamos ler a escritura que se encontra em Hebreus 11, verso 34. Vamos começar do 32. Mas antes vamos orar. Ore junto comigo, irmãos. Eu gosto que a igreja ore também, não só ouça a minha oração. Bendito Deus. Uma vez mais, estou diante da congregação, ó Pai, na Tua presença. E a hora desta tão grande responsabilidade tem chegado mais uma vez para mim, que é de estar em pé aqui na frente dos Teus escolhidos. E Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa as minhas fraquezas, uma vez mais eu te peço, e dá-me condição para falar Tua palavra. Usa-me, Senhor, não para o homem gloriar-se, o homem crescer, mas usa-me, Senhor, para benefício dos Teus escolhidos, para o Teu nome ser engrandecido e glorificado. Pois nada sou e nada posso fazer de mim mesmo. Usa-me em Tuas mãos segundo as Tuas muitas misericórdias. Ó soberano, infinito e glorioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas, fechando as bocas dos leões. Amém. Até Amém. Aqui, depois eu continuo. Vamos ouvir o hino? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Quem vê ele tocando assim diz que ele tem feito mais aulas para aperfeiçoar, mas não é. É só por aquilo que Deus colocou no coração dele, ele se dedica, ele treina em casa e ele tem tido essa evolução assim, sozinho, sem professor. Amém. Graças a Deus. A irmã Vivi também se dedica. Os irmãos que às vezes me mandam mensagem, eu respondo por áudio, às vezes me liga, sempre lá em casa, depois por volta de umas 6h30, 7 horas da noite, sempre vão escutar um instrumento tocando. Então, o resultado é isso, mais habilidade, vamos dizer assim. Deus aperfeiçoando o dom que Deus tem dado. Amém. Irmãos, eu gostaria de começarmos aqui um parágrafo do aplicativo e nós vamos, se Deus me sustentar no assunto, nós vamos começar meditando na seguinte frase: seja mais forte que tuas fraquezas. Nós estamos vivendo um tempo, um dia, uma hora em que mais que sempre nós precisamos ser mais forte que as nossas fraquezas. E é assim que nós chegaremos até o dia final, quando nós cantamos e crendo que aprovados por Deus, porque nós estamos constantemente lutando para ser mais forte, seja mais forte que as suas fraquezas. Eu digo para vocês, e vocês poderiam dizer para mim: seja, pastor, mais forte que as suas fraquezas, porque é isso que precisamos. Amém. Vamos continuar aqui lendo Hebreus 11, partindo do 34 agora. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Da fraqueza tiraram força. Na batalha se esforçaram. Nós precisamos também da fraqueza tirar força. E na batalha que estamos bem aqui agora travado, neste exato momento, nós precisamos nos esforçar. Na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos estranhos. Nós estamos vivendo, irmãos, estes dias, os quais nós vemos que há 3 tipos de batalha continuamente. Nós vemos que há aquela batalha que é bélica, com armamentos de guerra, que está se dando. Nós vemos uma batalha, uma segunda batalha que é na política. Em todas essas batalhas, o mal tentando derrotar o bem, mas no final o bem sempre venceu e sempre vencerá. E nós vemos na política essa batalha, e nós vemos também esta batalha no lado espiritual. Agora vamos esquecer este assunto de um grupo questionando o outro e assim por diante, o acusando, criticando o que quer que seja. Esta batalha agora que eu estou me referindo, irmãos, é esta batalha que está dentro de mim e de você, que é justamente contra o nosso maior inimigo.
Nosso maior inimigo não é o diabo, por causa que ele depende dos nossos sentidos, de entrar em algum dos nossos sentidos para que ele possa nos causar dano. Então, logo, como disse o profeta, meu maior inimigo, ele disse, meu maior inimigo chama-se William Branham. E aí, eu digo, meu maior inimigo chama-se Vilmar, e você cita o seu nome. E esta é a batalha mais feroz que tem, irmãos. Aí, nós nos sentimos fracos quando nós deparamos diante de circunstâncias como estas que estamos vivendo. Nós nos sentimos, como que eu vou expressar, impotentes. Nós olhamos a corrupção generalizada, a corrupção na política, na moral, na religião, ela é total nesses últimos dias. E nós vemos os homens falando tanto de Constituição, mas a própria sendo pisada por cima, e parece que não há reação, não tem quem possa reagir, e justamente nesta hora que a sociedade se sente impotente, incapaz diante da situação de fazer alguma coisa. E aí, quando nós olhamos para a maior batalha que está travada na mente do homem, nós vemos que nós chegamos em humildade na presença de Deus e dizemos: Senhor, me ampara, Senhor, me socorre, Senhor, me dá equilíbrio, me sustenta, porque também nos sentimos impotentes para vencer esse desafio. Esta luta que está dentro de nós de dia e de noite, irmãos. Você está tentando se aproximar mais de Deus, você tem desespero por se aproximar mais de Deus, e você vê que todos os sentidos naturais do nosso homem exterior está puxando ao contrário daquilo que nossa alma almeja. Aquele que não está sofrendo assim é porque há algo errado dentro de si, irmãos. Algo errado no seu espírito, se não tem tal desespero. Mas se você, vamos dizer assim, é um cristão, uma cristã normal, que não tem nenhum desvario, não sei se essa é a expressão mais que serve mais para explicar isso. Se você não tem nenhuma anormalia na tua fé, na tua convicção com Deus, você está sentindo esse desespero. Aí nós nos encontramos nessa guerra travada de dia e de noite e sentimos fraqueza. Nós sentimos fraqueza, irmãos. Quando você vai orar, você sente fraqueza. Jesus, quando ele foi orar, que os discípulos ficaram lá dormindo, aonde ele suou gotas de sangue, ele sentiu fraqueza também, irmãos. E nós, como filhos e filhas de Deus, nesses últimos dias nós sentimos fraquezas, sentimos impotentes em muitas horas para continuar vencendo, mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, para a mensagem do profeta, nós compreendemos que nossos irmãos do passado também eles tiveram que tirar força da fraqueza. Nós temos e precisamos chegar na hora, irmãos, e dizer, em que vamos dizer, ou já devemos estar dizendo: diga o fraco, eu sou forte. Por causa que a tua fé e a minha fé, ela deve ser suficiente para tocar naquele que é forte. Então, uma vez tocando naquele que é forte, o fraco pode dizer: eu sou forte no Senhor.
Não é as minhas capacidades e nem tampouco a minha condição, mas a minha fé. Abraão, irmãos, foi justificado pela fé. Abraão não tinha condição nenhuma de alcançar a promessa, os irmãos entendem, física e nem moral. Porque Deus, antes de fazer a promessa a Abraão, ele sabia que Abraão mentiria para o rei Abimeleque, eu creio que foi, por causa da sua esposa. Abraão não tinha condição também, irmãos, mas Abraão creu contra todas as impossibilidades e incapacidades. E assim ele foi fortalecido de dia em dia, até que o prometido Isaque chegou. E agora nós temos chegado o tempo que é a nossa vez de exercitar a nossa fé. E aquele que verdadeiramente é chamado e escolhido, irmãos, ele nunca pensa em desistir. Não é que ele nunca pensa em desistir. Eu acredito que essa expressão talvez seja até um pouco equivocada. Mas aquele que verdadeiramente é chamado e escolhido por Deus, ele nunca desiste, mas ele chega até a pensar em desistir. Porque eu mesmo não poderia pregar isso se eu não fosse honesto o suficiente. Que muitas vezes eu tenho pensado e esquadrinhado o meu coração para ver se eu arrumaria uma maneira, não digo de fugir, abandonar a fé, não, e voltar, comer aquilo que eu vomitei, que é as coisas do mundo. Mas quantas vezes tenho esquadrinhado o meu coração buscando uma justificativa para eu deixar esse posto de dever, essa responsabilidade. Muitas vezes tenho pensado, mas até aqui Deus não tem me deixado eu ter coragem de fazer isso. Amém. E Ele tem me fortalecido dia após dia e me sustentado aqui. Agora, justamente por falar em me sustentado aqui, irmãos, nós vamos lembrando, quando sentimos em fraquezas, que nada é por um acaso na nossa vida. Nós acabamos de ouvir o hino, agora depois da leitura, que fala que nós não desistimos. O soldado vai para a guerra e ele não desiste. Ele é soldado vencedor. Somos soldados de Cristo vencedor, chamados, não apenas chamados por Cristo, mas sustentados por Cristo também. Amém. E é Ele que dá esse crescimento, esta estrutura, esse crescimento espiritual para a igreja a cada dia, irmãos. Não é homem em pé aqui na frente nenhum, mas é Ele operando a sua vontade, o seu querer na vida de cada um de nós. Amém. Então, irmãos, o aperfeiçoamento sempre foi e sempre será dolorido. Essa que é a verdade. Se nós não sentimos dores, nós não estamos sendo aperfeiçoados. Se nós não estamos sentindo dores, nós não estamos tendo crescimento. Como acabei de lembrar o que o profeta disse, daquele, quando ele expressa, não lembro o título da mensagem, que ele diz, quando aquela criança tem recebido umas boas de umas vitaminas, e essa criança está numa fase de crescimento, você vai ver que ele começa a dizer, mamãe, eu sinto dores nas minhas costas, as minhas pernas estão doendo, o meu braço está doendo. Essa criança não está com dores de enfermidade, irmãos, mas tem recebido umas boas de umas vitaminas, e nós estamos recebendo umas boas de umas vitaminas da palavra de Deus. Amém. Por isso temos essas sensações estranhas, e
essa coisa que nos esmaga por dentro, porque mediante a palavra que Deus vai nos dando a cada dia, nós estamos tendo um crescimento. E esse sofrimento é expelindo as partículas do mundo que porventura há em nós ainda. É como aquele ouro que quanto mais aquecido, mais as escórias elas vão saindo dele, tanto mais é aquecido, mais é batido. Então, se não nos sobrevir essas horas de sensações e sentimentos estranhos, irmãos, se não sobrevir essas horas de dores, é porque, quem sabe, estamos anêmicos espirituais e não estamos tendo um crescimento. Agora, se essas horas de angústia, que ficamos angustiados até a alma, e que vamos orar e sentimos fraco, esta palavra está fazendo efeito sim nas nossas vidas, por isso temos o desespero por ser melhores cada dia mais. Não estamos contentes. Claro que, se lembrarmos do testemunho daquela irmã de Coro, ela disse: não sou mais o que era. Mas uma coisa também foi que confortou aquela irmã, que ela disse: não sou o que devo ser, o que quero ser, mas tampouco sou o que eu era. Deus já me mudou e muito. Nós estamos nessa condição, irmãos, nós não somos ainda quem nós desejamos, anelamos ser, mas também nenhum de nós podemos dizer que somos o que era antes. Mensagem: Deus tem um caminho provido, parágrafo 57. Satanás luta forte. Aparentemente tudo sai errado, porque Satanás está tentando manter esse povo sob tensão. Os irmãos estão entendendo? Amém. Porque nós temos que ser mais fortes do que a nossa condição, irmãos. Seja mais forte do que a sua condição. Não deixe esse pensamento, esse sentimento de desistir, de estagnar na fé, invadir teu coração. Deus não te chamou para isso. Deus não me chamou para isso. O sentimento pode até rodear, o que não pode acontecer é ele descer lá no nosso coração. Como eu disse, muitas vezes eu tenho pensado e tentado arrumar uma forma de fugir. Mas eu vou confessar para vocês, é que apenas depois de investigar o meu coração, para deixar esse posto de dever aqui, apenas uma coisa que veio no meu coração, que eu tenho muito a perder, irmão, se eu sair do meu posto de dever. Eu tenho uma esposa, um filho e uma filha, primeiramente. Eu tenho muitas pessoas aqui que estão dependendo de Deus através de mim. Não porque eu seja alguma coisa, mas eu sei que assim como um dia eu tinha o meu pastor, e ainda eu tenho, na verdade, em grande estima, e eu pensava que eu não subsistiria se me faltasse o meu pastor. Eu sei que com vocês muitos é desta forma. Então eu tenho que estar aqui sem olhar para mim. Agora eu lembro da partida do profeta, quando ele sofreu aquele acidente e ele estava lá imprensado naquelas ferragens. E ele estendeu sua mão e a sua esposa voltou à vida. Os irmãos lembram disso? Amém. Aí Billy Paul, até onde me lembro, disse para ele orar, e aquelas ferragens se abririam, algo assim. O irmão Brana disse, não só naquele momento final da vida dele, mas por muitas outras vezes nas mensagens que ele pregou, nós vamos ver ele dizendo que o dom foi dado por Deus, que estava sobre ele operando, era em benefício do povo, não em benefício próprio. Então, irmãos, eu peço graça e força a Deus todos os dias,
Porque quando o vento está na popa do barco que está andando sem dificuldade nenhuma, é fácil permanecer. Mas quando nós sentimos o vento, ao contrário, o mar revolto e assim por diante, eu quero ser um soldado lutador e vencedor. Amém. Então, para quem está aqui, para quem ouvirá depois, não deixe esse desejo de você estagnar, estacionar na fé, não deixe isso prevalecer. Apenas creia no Senhor. Ele te dá força. Ele te sustenta. Soldado de Cristo é soldado vencedor, irmãos. E quando ele está em fraqueza, ele sabe que é para o seu aperfeiçoamento. Jó, ele passou pelo que passou. Primeiro ele deu grande testemunho. Jó deu testemunho de Deus, não foi outro indivíduo, foi Deus quem deu o testemunho de Jó. Mandou Satanás circular pela terra e ver se havia alguém tão justo e fiel como o seu servo Jó. Mas aí nós olhamos, o profeta mostra que Satanás fez aquele desafio e Deus permitiu acontecer aquilo com Jó, mas não foi seu propósito. Além do grande benefício que é para nós o testemunho de Jó, irmãos, mas o profeta diz que Deus precisava aperfeiçoar algo no espírito de Jó. Os irmãos entendem? Então, irmãos, nós não entendemos às vezes, muitas horas que nos sobrevêm, mas entenderemos depois, se competir a nós entender, que é para o aperfeiçoamento do nosso interior. Irmãos, o que seria de mim se não chegasse as horas que muitas vezes já têm chegado para mim, de me sentir insuficiente, impotente diante das situações, das batalhas? O que seria de mim se eu fosse como um trator levando tudo adiante, passando por cima de todo obstáculo, sem sentir fraco, impotente, sem condição de passar por aquilo? Quem sabe eu seria mais um engodado, um inchado, mas Deus permite nós descer lá no fundo, irmãos. Profeta de Deus para essa era, Deus usou poderosamente como usou, mas vamos ver quantos vales ele teve que descer. Quantas situações. Aí então nós sentimos que nós não podemos nada sem Ele. Aí então o nosso interior é moldado de acordo com a condição que Deus requer que o homem venha para poder ser ajudado por Ele. Vamos ler. Então, Satanás luta mais forte. Aparentemente tudo sai errado, porque Satanás está tentando manter esse povo sob tensão e tudo mais, para que ele possa mantê-lo longe desse grande tempo de força em que estamos entrando agora, para a grande, como diríamos, chegamos para a matança agora. Irmãos, uma coisa que devemos notar, nós estamos já bem perto da vitória, mas estamos sentindo tão impotentes. Mas vamos ver uma coisa, irmãos. A mulher, quando ela está para dar à luz, ela se sente tão impotente também. Quando está bem pertinho para dar à luz, ela fica às vezes melancólica, porque ela sabe que aquele momento de dores está chegando. Então, quando chega as dores,
ela se sente tão impotente também. E você sabe como é, eu sei, tenho propriedade para falar disso, porque eu assisti meus 2 filhos nascer. Todo homem deveria assistir o seu filho nascer para dar mais valor e respeitar a esposa. Então, irmãos, aquelas horas de contrações, quando a mulher está para dar à luz, não são agradáveis. Ela sente a sua incapacidade, a sua miséria e assim por diante. Mas saiba que depois da contração mais forte, da hora mais insuportável, quando ela bota o olho naquele bebezinho que acabou de vir ao mundo, ela esquece toda a dor. E um dia desse, irmãos, nós esqueceremos toda a dor e aflição. Amém. Glória a Deus. Quando nós vermos o nosso amado Jesus se manifestar. Oh, Deus. É para aqueles que estão gemendo e esperando. Abba, Pai. Ora vem, Senhor Jesus. É para aqueles que estão gemendo pelo aperfeiçoamento, é que o aperfeiçoamento chegará. É para aqueles que estão sentindo e reconhecendo a sua miséria. Não é para aqueles que estão satisfeitos, irmãos, como alguém que está dando conta do recado. Não, nós não estamos dando conta do recado. Tanto mais os dias estão passando, nós olhamos para essa palavra e mais necessidade da misericórdia de Deus temos. Aí o profeta diz no 58, falando de Satanás, ele já recebeu uma surra no canto, ele foi expulso e toda a sua estratégia foi exposta. Não deixa, meu irmão, minha irmã, Satanás fazer você prevalecer esse pensamento de desistir, de acomodar, de aposentar-se na fé. Não deixa não. Isso é estratégia do diabo. Ele te entristece, você é falho mesmo como eu sou. Ele espera você errar e ele te induz ao erro, para depois ele vir e te acusar. Esta é a estratégia dele, para você se sentir um trapo, para você se sentir sem condição, e aí ele vem e sussurra na tua mente que é melhor você parar, porque do jeito que você está indo, você só está perdendo seu tempo. Mas é a estratégia do diabo. Mas ele já foi vencido lá no Calvário. Amém. Ou então ele usa alguém para te entristecer, ele usa alguém para te acusar, ele usa alguém para te violentar psicologicamente, moralmente, de todas as formas. Mas a estratégia do diabo, você tem valor para Cristo. Amém. Você tem valor para Cristo. E homens e mulheres aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. As pessoas com câncer e tumores e tudo mais foram curadas. Atestados médicos provam que é verdade. Agora aqui está um grupo de pessoas esta noite sentadas esperando com grande expectativa, e Satanás, se puder interromper sua mente, é só isso que ele tem que fazer. Irmãos, quando o profeta diz agora aqui está um grupo de pessoas esta noite, sentadas esperando com grande expectativa por sua cura, por sua libertação, para que Deus lhe devolva a alegria, a força. Aí o profeta diz, com grande expectativa, e Satanás, se ele puder interromper sua mente, é só isso que ele tem que fazer. Mas vamos nos aproximar agora para fazermos grande matança neste momento.
para afastarmos a Satanás de todos os seus poderes, bem para fora do edifício. Amém? Glória a Deus! Para que Deus possa ter a preferência e curar toda pessoa enferma para a glória de Deus. Amém. Para dar alegria àquele que está triste, irmãos. Para fortalecer o que se sente fraco, para ele poder sair dizendo: posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Satanás quer nos manter na condição de coitadinhos, de miseráveis, de órfãos que não têm um precioso e bom Pai Celestial. Mas nós temos um Pai Celestial poderoso. Aleluia. Toda vez que nós chegamos com a nossa miséria, com o nosso pecado, mas com o coração aquebrantado, e pedimos: Senhor, eu sei que eu faço isso todos os dias. Todas as vezes que me achego a Ti, tenho que pedir perdão dos meus pecados, das minhas misérias. Mas, Pai, perdoa-me mais uma vez. Meu coração está rasgado, mas falhei de novo. Então Deus está pronto a perdoar, irmãos. Amém. Eu já estou aqui em Hebreus 4,14, nós lemos muito no culto de oração. Visto que não temos um grande sumo sacerdote, ou visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não somos ou não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, sem pecado. Viu, irmãos? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo como nós somos, irmãos. Por isso, os homens muitas vezes nos jogam pedra, não nos compreendem, mas Ele nos entende bem. Amém. Ele soube o que foi estar triste, Ele soube o que foi estar enfermo, Ele soube o que é ter fome, irmãos. Ele soube todo tipo de sofrimento, Ele foi experimentado em tudo, mas sem pecado. Por isso, irmãos, eu busco pregar esta palavra muitas vezes tão duro como eu prego, mas nunca sem misericórdia. Porque primeiramente, antes de pregar para um povo que é cheio de miséria, eu sou cheio de miséria. E tem uma coisa: por mais sobressalente que seja o dom do pastor, que você já tenha visto mais afamado na face da terra, continuou sendo um homem, é porque você só vê. Se eu não falo das minhas misérias aqui nesse altar, irmãos, que eu sou um homem cheio de miséria como qualquer um outro, quem sabe vocês já iam estarem me vendo do tamanho que a minha cabeça já estaria batendo no teto. Grande. Mas nunca pense, os grandes homens que já existiram, grandes homens de Deus no passado, os que estão hoje ainda sobre a face da terra, são homens como eu e como você. Não existe super-homem. Agora tem aqueles que Deus dá um dom que é mais sobressalente, aí nós já pensamos que é um homem que foge do padrão. Não. Ele foi tentado em tudo como nós, e não existe um homem que não seja falho, que não tenha as mesmas fraquezas e debilidade como nós. Por isso eu afirmo e reafirmo continuamente: só existe um grande, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E sempre trato de exaltar, engrandecer e repetir o nome do Senhor. Aleluia.
Porque eu posso pregar de uma maneira maravilhosa aqui, irmãos. Poderosa o quanto for, eu posso colocar minhas mãos, sim, sobre o enfermo e ser curado. O aleijado sair andando, mas continuo sendo pobre, miserável, homem que sou. Quem me livrará? Não foi assim com São Paulo? Foi, irmãos, foi. Agora vamos aqui na mensagem, perfeita força por perfeita debilidade. Nós vamos partir aqui, irmãos, do parágrafo 87. Ali ouçam o testemunho de um homem desse. Não me propus saber nada sobre vossas habilidades. Eu sei que não há nada em vós, e me propus simplesmente saber uma coisa em vós. Esta é Jesus Cristo e este crucificado. O profeta estava falando exatamente do grande apóstolo São Paulo. Não como grande ofício que estava sobre ele. O Salvador crucificado entre vós é tudo o que reconhecereis. Ouçam, eu estive convosco em grandeza e em quê? Isto aqui, em grandeza e em quê, está entre parênteses. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. E em grande tremor. Em grande tremor. Foi assim que o apóstolo São Paulo se expressou, irmãos, que ele esteve entre os irmãos do seu dia. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Poderia você imaginar um homem, um fariseu dos fariseus, um professor dos professores, um homem que foi treinado desde a infância para o ministério, para ser um homem eloquente, que fosse esperto e brilhante, para vir ante uma classe de pessoas como os coríntios e dizer: eu estive convosco em fraqueza. Aquele treinamento que ele teve como um fariseu dos fariseus não servia para chegar e reconhecer a sua miséria, irmãos, diante da igreja de Coríntios. Mas o homem de Deus vai sendo experimentado e ele vai sendo encantoado, irmãos, e vai passando por coisas e vai perdendo a sua condição para que é de Cristo entre nós. Você pode ver, você vai ouvindo esta palavra e daqui a pouco você sai mais humilde e simples, porque você está convencido que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Amém. Então aí está um homem e uma mulher que Deus tem prazer de habitar, porque você vai perdendo tudo de si. E em tremor e em grande tremor. Em temor e em grande tremor. Um homem que virou o mundo de cabeça para baixo. O maior missionário que jamais se tem conhecido confessar que veio em fraqueza. Em fraqueza, irmãos, não em sabedoria. Não convencido, o apóstolo São Paulo não chegou convencido que ele estava cheio do Espírito Santo e que ele tinha condição de fazer a obra e que ele tinha que buscar uma igreja para pastorear e assim por diante. Não foi dessa condição, irmãos. Ele chegou reconhecendo a sua miséria, a sua pequenez. Veja, confessar que veio em fraqueza, não como um sábio treinado, mas em fraqueza e em temor, a fim de que não
saísse do caminho em algum lugar. Os irmãos captaram? Amém. Os irmãos captaram o sentido da coisa? Em fraqueza e em temor, a fim de que não saísse do caminho em algum lugar. Tão logo que o homem começa a achar condição em si, que ele tem uma sabedoria, uma capacidade para fazer isso, para fazer aquilo, você vai ver que esse homem vai se jogar fora do caminho em algum lugar, buscando o anelo do seu ego. Em grande tremor, porque ele não podia confiar em sua própria habilidade. E se o apóstolo São Paulo não pôde confiar na sua própria habilidade, irmãos, com toda a capacidade que ele tinha, sendo um fariseu dos fariseus, poderia ser professor de todo aquele povo, e mestre sobre qualquer mestre do seu dia. Agora veja, a razão pela qual ele estava temendo não era porque ele estava assustado com coisa alguma, mas ele estava com medo de desagradar a Deus em algo. Eu vou repetir aqui de novo. Não importa, a gente tem, enquanto Deus nos der tempo aqui, nós podemos ir alimentando parágrafo por parágrafo dessa mensagem. A razão pela qual ele estava temendo não era porque ele estava assustado com coisa alguma, mas ele estava com medo de desagradar a Deus em algo. E isso fala muito profundo dentro de mim, irmãos, faz eu estremecer por dentro, porque o meu desespero todo é esse, irmãos. Esse é o meu desespero, é que eu temo estar desagradando Deus em alguma coisa. Eu quero que Deus esteja satisfeito comigo. Amém. Glória a Deus. Nós queremos ver Deus alegre, satisfeito conosco, porque afinal de contas, irmãos, esse ar que respiramos, essa saúde que temos, esses filhos abençoados que Deus nos deu, Ele nos cuida de dia e de noite. Quem de nós seria ingrato em ter prazer de viver uma vida de qualquer forma, sem estar preocupado se Deus está satisfeito conosco ou não? Esse é o desespero do verdadeiro filho e filha de Deus, irmãos. Nós não estamos desesperados com medo de ir para o inferno, porque nós nunca tivemos nada com o inferno. Nós não viemos de lá e não tornaremos para lá. O nosso desespero é porque nós queremos que Deus esteja satisfeito conosco. Nós queremos ver esta palavra dentro de nós e nós dentro desta palavra. Amém. Veja, mas que estava com medo de desagradar a Deus, que tivesse suas próprias habilidades misturadas naquilo, algo que ele havia aprendido, ele estava dizendo que eu nunca fui ter convosco com sublimidade de palavras, mas com temor de vir desta maneira. Nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Por isso que bem sucedido é o ministério, é o altar, irmãos, que o único assunto é Jesus Cristo e esse crucificado. Amém. A igreja passa a ser saudável espiritualmente, porque este altar não é palco de fazer política. Este altar não é palco de defender homens. Todos aqueles que são filhos e filhas de Deus, Deus os defende. Nós não precisamos estar brigando uns com os outros. Pode estar certo, Salmo 105, verso 15, se eu não estou equivocado. Não maltrateis os meus profetas, não faleis mal dos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Algo assim a Bíblia diz.
Não precisa pastor usar isso aqui como uma tribuna de defesa a outro ministro, irmãos. A Bíblia já dá sentença para aquele que não respeita. Os irmãos entendem? Então isso aqui é para promover Cristo, é para Cristo ser glorificado. O nosso assunto deve ser Ele continuamente, e bem-aventurados somos cada vez mais. Aleluia. Oh Deus, o Senhor é grande, eu sou pequeno. Verdade, Senhor. Oh Deus, nos ajude. O Senhor é que pode. O Senhor é que pode alcançar, ó Deus, essas almas desencorajadas, sem mais força. Ajuda, Senhor. Quantas almas que vão gemendo, quantas vidas que não tem mais motivação para prosseguir, irmãos, por maus comportamentos. Deus tenha misericórdia. Sim, Deus. Que esta pura, cristalina palavra possa penetrar. Sim. Vamos prosseguir um pouquinho mais aqui, irmãos. Aleluia. Veja, aí no parágrafo 90 o profeta vai citando a Escritura. Eu estive convosco em fraqueza e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Apóstolo São Paulo tinha condição de expressar grandes palavras, irmãos, que ele tinha aprendido com os fariseus. Ele era doutor no meio dos fariseus e tudo, mas ele deixou isso tudo de lado. Não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Eu, com honestidade, irmãos, tenho muito desespero, porque o Evangelho, quando ele é pregado no Espírito de Cristo, sob a unção de Deus mesmo, ele tem que produzir. O Evangelho, como o apóstolo São Paulo disse, não consiste apenas de palavras. Às vezes o homem pode citar a mensagem, a Bíblia, de trás para frente, de cor e salteado, e tantas coisas. Isso atrai muita atenção do povo para a pessoa do homem. Mas será que isso está tendo aquele poder, aquela virtude? Que Deus me ajude. Que ainda seja tão simples esse sermão, mas que isso tenha virtude e vigor para transformar vida, para libertar o oprimido, curar o enfermo. Tirar o homem das garras do inimigo. Ouça, este homem era um guerreiro despojado de si mesmo. Amém? Amém. O profeta diz, ouça, este homem era um guerreiro despojado de si mesmo. Se há algo que nós sábios que nossos sábios precisam hoje, se há algo que nossas igrejas precisam hoje, é de um despojamento de si mesmas, de seus próprios pensamentos, suas próprias habilidades, despojarem-se ante Deus, a menos que estejam tratando de fazer algo para si mesmas. Compreendemos isso, irmãos? Amém. Despojarem de si mesmas, de seus próprios pensamentos, suas próprias habilidades, despojarem-se ante Deus, a menos que estejam tratando de fazer algo por si mesmas. Às vezes o homem pode estar dizendo que está fazendo uma obra para Deus, mas na verdade está fazendo uma obra para si mesmo.
Por isso eu tenho pensado acerca disso. Ministros que dizem que amam o povo, mas nós ouvimos na mensagem no prelúdio, irmãos. Mas será que se for ter que rodar hoje 100 quilômetros para atender uma família que ganha um salário mínimo, que o seu dízimo vai ser uns R$120, não sei quanto que está o salário, não vai pagar o combustível, talvez vai pagar o combustível só de ida. Será que esse amor continua o mesmo? Então, irmãos, mas as ovelhas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser advertidas pelo pastor, não o pastor, isso aqui visível, irmãos, mas pelo pastor dos pastores, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Espero que vocês, isto penetre profundamente em nós, tanto aqui como também onde chegarem as fitas. Vocês se deem conta que devem se tornar nada, não um sabe tudo, não um grande alguém, mas um ninguém. Bem, tem que se tornar pó, tem que se tornar pó. Tem que chegar a um lugar onde você saiba que não é nada. Irmãos, e o processo para chegar no lugar onde que você saiba que você não é nada, que eu saiba que eu não sou nada, é um processo doloroso. Mas eu digo uma coisa com experiência vivida. Depois que você chega nesse lugar, nesse processo doloroso e descobre que você não é nada, se torna gloriosa a jornada. Amém. O profeta disse uma outra mensagem: você sabe qual é o grande dom? O dom verdadeiro? Você já viu um grande dom? Diz, como aquele homem tem um grande dom como pregador. O profeta diz, o dom genuíno, o verdadeiro dom é você sair da frente e deixar Deus se apoderar de você e te usar para fazer aquilo que Ele quer fazer, não o que você quer fazer. Aí o profeta disse, você tem que chegar a um lugar onde você saiba que não é nada. E nunca suba acima disto, pois tão logo que você sobe acima disto, você sobe acima de Deus. Está vendo, irmãos? Aí a tua pequenez já começa a ter valor. O profeta diz, quando você chegar a subir acima de não ser nada e você pensar que é alguma coisa, então você está se colocando numa condição acima de Deus. Você deve se manter fora de posições orgulhosas, jactanciosas. Isto é para todos os lugares aqui e onde chegar a fita. Amém? Amém. Manter-nos sem orgulho, sem jactância, para que Ele possa nos usar. A minha palavra, ele disse, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora eu me pergunto, irmãos, diante de vós nesta noite, entendo o meu desespero. E eu penso honestamente que todo ministro deveria estar com esse desespero. Minha palavra, ele disse, não consistiu em palavras persuasivas, isto é, não quero que o meu sermão consista num sermão de apenas manter as pessoas atrás de mim, para eu sustentar
na condição de ministro, de que tem uma congregação e ter a vaidade de ser nomeado pastor. Não consistiu em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e poder. Pastor, o Evangelho consiste de demonstração do Espírito e de poder. Agora, pastor, vai arranjar num cantinho a só com Deus. Isso aqui é bom, irmãos, para quem quer ser pastor. Isso aqui é bom para quem quer ser pastor, busca essa posição. Ela é linda. Todos me cumprimentaram ali na porta, acaba o culto, essas criancinhas amadas vêm me abraçar, o que eu amo demais. Mas quando isto se encontra comigo, Deus tenha misericórdia de mim. Porque o Evangelho não consiste de uma pregaçãozinha macia, irmãos, mas de demonstração do Espírito e de poder do Espírito Santo sobre o homem. A ponto que as palavras que fluem desses lábios têm que ter virtude o suficiente para curar o enfermo, libertar o oprimido, consolar aqueles que estão em desespero. Porque senão, irmãos, apenas mais um ministro formal que fica satisfeito com o título de pastor que carrega sobre si. Agora eu digo, adquirir esse poder e essa virtude, irmãos. Eu queria ter a capacidade de uma unhazinha do profeta que ia para a caverna e ficava lá, até que Deus não respondia e não voltava. Porque senão, irmãos, Deus já me deu experiência o suficiente em que eu estou apegado nessa vida mais, em nada. Eu não estou apegado nessa posição, porque isso aqui um dia vai acabar. Um dia esse status de pastor vai acabar, irmãos, e a única coisa que restará vai ser a realidade. Se eu me pus na presença de Deus, se eu busquei de verdade esta unção, essa virtude para transmitir para a igreja. Porque se a igreja tem um ministro ungido verdadeiramente por Deus, ela será uma igreja ungida. Se a igreja tem um ministro que tem o Espírito Santo, então ela tem a tendência de obter o Espírito Santo. Mas se ela tiver um ministro que se satisfaz com apenas o povo estar em torno de si, vai chegar o dia de darmos o resultado disso. Então, irmãos, meus irmãos, Deus tem me dado graça para não desistir. Vocês que estão aqui, vocês que assistirão esse culto depois, não desista não. Não ceda para as ciladas, as astutas ciladas, as artimanhas do diabo. Você tem valor. Você quer saber que condição eu tinha para chegar aqui e pregar nessa noite? Nenhuma. Por isso, o meu desespero. Nenhuma condição, irmãos. Nenhuma condição. Mas depois eu entendi por que ele tirou toda a condição. Tem horas que ele precisa do pastor chegar mesmo em desespero. Se eu chegasse aqui sentindo muito bem, irmãos, Deus não poderia me usar para falar com muita gente. E uma coisa eu tenho aprendido. Um dia eu cheguei aqui e eu comecei a sentir num culto de oração, acho que foi uma dor de cabeça, dor na nuca, alguma coisa assim. E eu entendi que alguém estava com aquela necessidade. E eu falei naquele culto, e foi você, né, irmão Antônio Pereira?
E depois eu voltei para casa e o irmão me mandou mensagem na mesma noite, no outro dia, dizendo que Deus tinha me usado para falar aquilo aqui na frente. E eu falei o que eu estava sentindo, porque Deus me levou a compreender que eu estava sentindo aquilo por alguém que estava naquela condição. Amém. Então, irmãos, Deus me deu este assunto. Você precisa seja mais forte do que a sua condição. Você diz agora, eu me sinto sem condição, mas pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que fez tudo por mim lá no Calvário, eu vou prosseguir. Amém. E Ele vai me fortalecer, Ele vai me renovar. Vamos nos colocar de pé. Ó Deus. Aleluia, Senhor. Ó Pai bendito. A irmã Vivi vai cantar um hino. Os irmãos me perdoem, eu sei que eu seguro um pouco demais vocês, mas nós temos um culto com liberdade apenas no domingo. O culto de quarta-feira, a gente tem apenas 15 minutos para falar. Então, uma vez que a igreja tem esse culto apenas no domingo, então nós precisamos desse tempinho. Ó Santo Deus. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me porque às vezes falta fé. Faça destino a tua oração. Porém, Senhor, jamais desconfiei do teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é. Eu sei que tens poder, a falha está em mim, às vezes falta fé. Aumenta minha fé, Senhor. Eu sei que estás aqui, mesmo se falta fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Sim, ó Deus, o Senhor nos ouve, nós temos convicção. Aumenta minha fé, Senhor. Aleluia. Sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte. Eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, Às Senhor. vezes sou provado, às vezes sou tentado, às vezes falta fé. Mas tenho a esperança de ver meu Salvador, assim como Ele é. Aleluia. Oh, bendito Deus. Por isso eu imploro poder para poder Oh, bendito continuar cantando. Glória a Deus. Aleluia. E através do louvor ganhar mais e mais almas para o teu rebanho. Aleluia. Aumenta minha fé, Senhor. Glória a Deus. Eu sei que estás Aleluia, aqui. Eu sei que teu é forte. Eu sei Aleluia, que o teu Senhor. poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, Senhor. Este é o nosso consolo, Pai. Aumenta minha fé, Senhor. Aleluia, Eu Senhor. sei que estás aqui, Oh, Deus mas bendito. sei que tu és forte. Eu sei que o Aleluia, teu Senhor. poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Mas sei que tu és forte. Eu sei que o teu poder Aleluia, Glória a Senhor. Deus. se aperfeiçoa na fraqueza. Graças a Deus. Bendito é o Senhor. Amém. Oh, Deus.
consolo, ó Pai, em saber que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo São Paulo expressar aquelas grandes palavras, dizendo: nunca fui ter convosco com palavras persuasivas, palavras de sabedoria humana, de condição humana e assim por diante, mas em fraqueza, em temor e tremor. E nós vemos a Ti também nesta condição. Mas sentimos, ó Pai, a Tua misericórdia ter alcançado-nos uma vez mais. Não que somos merecedores de nós mesmos, mas por aquele sacrifício naquele dia no Calvário, é que estamos usufruindo, ó Pai, desta bênção, desta graça de sermos alcançados, de sentir nossos pecados perdoados, força e vigor dado pelo Senhor, para prosseguirmos avante, soldados de Cristo. Aleluia. Continue crendo, irmãos. Tenha fé em Deus. Lembre-se, em si mesmo você é fraco, fraca, mas no Senhor que te fortalece, me fortalece, nós somos fortes, porque Ele é que nos ajuda e nos conduz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos livra, nos guarda, e nos livra dos males dessa noite, e nos guarda para a hora da Tua aparição, porque somente o Senhor é a força das nossas vidas. Entregamos aos Teus cuidados esta semana, cada dia que nos pertencer, ó Pai, nosso trabalho, nossos filhos, tudo, o Senhor cuida de nós, ó Pai, continua cuidando-nos, dando-nos a Tua direção, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus vivo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser, e o tempo nos pertencer. E não esqueçam, irmãos, então nosso culto do próximo final de semana venha a ser no sábado, mesmo horário de domingo, mas apenas no sábado, devido às eleições. Deus vos acompanhe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.